الله أكبر الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, que Deus aceite o nosso jejum, as nossas orações e as demais devoções, que saiamos do mês do Ramadã purificados, perdoados, salvos do fogo do inferno, com nosso lugar no paraíso garantido, amém, nosso jejum aceito, nossas ações aceitas, nosso esforço aceito, e que Deus, nossas súplicas e preces aceitas, que Deus retire essa situação de calamidade, de pandemia que está nos assolando a humanidade, o nosso país e toda a humanidade, que Deus nos proteja de tudo isso. Queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, e depois de agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, tem atuado na nossa vida, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus
abençoe todas as pessoas de bem que acreditam nele, que seguem o seu caminho verdadeiramente, que Deus ilumine aqueles que estão em caminhos diferentes e nos ilumine também e que nos guie. Queria também, depois de agradecer a Deus, agradecer ao DAIF, que é o Departamento Acadêmico Islâmico de Foz do Iguaçu, assim como todos os DAIs, em todos os lugares, né, os demais, mas a iniciativa agora, né, do pessoal em participar, em mostrar, ajudar, como é que se mostra, as pessoas estão perdidas, porque é a primeira vez, normalmente as pessoas rezam nas mesquitas, nunca imaginaram que fossem ser obrigadas em alguns lugares a rezar em casa, apesar que hoje nós temos algumas mesquitas, graças a Deus, que vai ter a oração dentro da mesquita, respeitando todas as orientações dos órgãos de saúde, mas muitas pessoas, ou porque não tem mesquita, ou porque estão com receio, e é válido também, as pessoas têm essas suas justificativas, certas também, né? Não podemos negar isso. Então, muitas pessoas vão rezar em casa e elas não sabem como rezar. Então, nós estamos aqui para ajudar essas pessoas dentro da nossa possibilidade de orientar, esclarecer, para que as pessoas tenham, se Deus quiser, pelo menos o máximo que elas puderem aproveitar e fazer, trazer esse ambiente do Eid. Eid, na língua árabe, significa feriado. Vamos simplificar em feriado. Então, depois do jejum, depois que nós jejuamos, os muçulmanos jejuam o mês inteiro, da alvorada até o pôr do sol, nós temos uma confraternização, uma celebração, uma festa, como se fosse um prêmio por nós termos conquistado esse mês e podido jejuar e adorar a Deus da melhor forma possível. Então, aqueles que conseguiram fazer isso com devoção, com sinceridade, um feriado, é um dos maiores feriados que nós temos. Nós temos 2 grandes feriados. O primeiro é esse chamado o feriado do jejum, o Eid al-Fitr, feriado do desjejum. Então, e será no domingo, inshallah, se Deus quiser, será no domingo. Amanhã, sábado, é o último dia, é o 30º dia de jejum, e domingo é essa festa. Então, quem não puder ir para a mesquita, fazer essa celebração na mesquita, a pessoa pode rezar dentro da sua casa com os seus familiares. Certamente que existe a oração, quando é feita na mesquita, existe a oração e existe o discurso, certo? Então, nós vamos ensinar agora com a participação do DAI, e o representante do DAI aqui, o nosso modelo, né? Nosso irmão, e é bonita, nosso irmão Muhammad Al-Qadri, que Deus o abençoe, que se prontificou a nos ajudar aqui, mostrar na prática como é que se faz a oração. Como ele está sozinho aí, então ele vai fazer o quê? Ele colocou alguns tapetes para mostrar como é que é a disposição das pessoas quando temos um homem, temos 2 homens, temos uma mulher, temos 2 homens, 2 mulheres, ou uma mulher. Tudo isso é importante para que as pessoas possam se localizar e fazer certinho essa oração e aproveitar o máximo dessa adoração a Deus, e explicar que essa oração, ela é uma oração facultativa, em termos, alguns sábios falaram, não, ela é facultativa, quer dizer, não é obrigatória, porém ela é recomendada, fortemente recomendada. Outros falaram, ela é uma obrigação coletiva. O que é uma obrigação coletiva? Se não é uma obrigação individual.
uma obrigação individual é tipo, eu tenho que fazer, o humano tem que fazer. Quando é obrigação coletiva, significa, se uma parte dos muçulmanos fizerem, o resto está isento. Perfeito? Então, está isento, não tem obrigatoriedade, não tem que fazer, porque uma parte já fez, então ela é uma obrigação coletiva. Então, existe uma discussão entre os sábios sobre se é facultativa, recomendada, fortemente recomendada, ou é uma obrigação coletiva. De qualquer jeito, é bom fazer essa oração, mesmo que você não possa ir para a mesquita. O melhor é ir para a mesquita. Agora, não necessariamente uma das características do feriado, dos 2 feriados, das cerimônias, como é que são feitas? Existe uma cerimônia feita, depois há uma confraternização, perfeito? E as pessoas se visitam, se congratulam, trocam presentes, é um dia de festa, alimentam as pessoas necessitadas, ajudam as pessoas, trazem alegria para as pessoas, é distribuído também presentes para as pessoas necessitadas também, e também caridade, é feita a caridade para as pessoas necessitadas. Perfeito. E é recomendado para que, como é uma celebração e é uma... recomenda-se fazer fora da mesquita, num lugar aberto e que não seja uma mesquita. Por quê? Porque na mesquita existem algumas restrições. Por exemplo, as pessoas que estão, as mulheres que estão no seu período não podem adentrar as mesquitas. Então, quando é feito fora da mesquita, num campo, num ginásio, num salão, que não seja a mesquita, as mulheres podem assistir essa cerimônia, podem assistir esse discurso, participar desse clima de confraternização. Infelizmente, hoje, na situação que nós nos encontramos de pandemia e de isolamento social, as mesquitas estão abertas dentro de uma regra, dentro de orientações dos órgãos de saúde, de afastamento entre as fileiras. Então, a mesquita só pode 30% da capacidade, então não tem como receber todo mundo, as pessoas idosas não estão podendo ir, pessoas que estão doentes certamente não podem ir, não podem se colocar em risco, nem colocar em risco as demais pessoas. Então, existe uma situação atípica. Pessoas vão rezar dentro das suas casas. O que fazer? Como rezar dentro da minha casa? E vou falar a primeira coisa, como é que se faz? Quando é o pôr do sol, por exemplo, amanhã sábado à noite, quando anoitecer, quando o sol se pôr, para nós muçulmanos, a noite vem antes do dia, e aqui já para nós, já iniciou-se o dia do feriado, já virou o mês. Porque para nós, no calendário lunar, a noite vem antes do dia. Então, para nós muçulmanos, no calendário lunar, amanhã à noite já é a noite de domingo, porque ela vem antes do dia. E depois virá o dia de domingo. Então, o feriado para nós começa amanhã, a partir do pôr do sol. E por isso é recomendado que a pessoa, ou as pessoas, elas depois das orações, ou no andar, ou em qualquer momento, ela louve a Deus, engrandeça a Deus, enalteça a Deus, o que eu tinha colocado aqui, só vou colocar novamente, só para as pessoas poderem saber o que falar, ou como é que é feito esse engrandecimento, esse takbir, chamado takbirat al-Eid. الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر ولله A pessoa pode fazer esse takbir, fazer esse ritual a partir do pôr do sol de amanhã até a oração, até a hora da oração do feriado. Então, ela pode fazer isso a noite toda e de manhã, depois da alvorada, depois da oração da alvorada, até a oração. Quando é que é feita a oração? Então, já a gente vai para o Muhammad, mas é importante as pessoas se localizarem e saberem quais são os procedimentos. Eu espero estar sendo bem didático para que as pessoas possam realmente, e se quiserem anotar, eu vou disponibilizar esse vídeo também, e se eu falhar alguma coisa, esquecer alguma coisa, pode me avisar para que eu possa anotar. Eu estou indo passo a passo, e às vezes esquecemos de algum passo, né? Então, vamos lá. A pessoa fez Salat al-Fajr, né? Então ela passou a noite toda fazendo esses takbir, lembrando-se de Deus, enaltecendo a Deus, Allahu Akbar, Allah, pode fazer com a família, todo mundo dentro da família faz, você pode fazer individualmente, em qualquer momento. E de manhã, depois que o sol nasce, 20 minutos mais ou menos, depois do sol nascer, não é alvorada, é depois do sol nascer por 20 minutos, aqui a pessoa pode fazer a oração. Até essa oração ela pode ser feita 20 minutos depois do sol nascer, até um pouquinho antes do meio-dia. Então, nessa parte da manhã, essa oração ela é recomendada e ela pode ser feita. Normalmente as pessoas fazem quando já a partir 20 minutos depois do sol nascer, as pessoas, os muçulmanos, já fazem essa oração. O que é recomendado? É recomendado que ao acordar, depois da oração, ou fez a oração, depois da oração, você comer alguma coisa, da oração da alvorada. Para que comer? Porque para demonstrar que esse dia você não está jejuando, porque nesse dia é proibido jejuar, porque é um dia de feriado, é um dia de confraternização e é um dia de se comer. Então, da mesma forma como no jejum a adoração é deixar de comer, no dia do feriado a adoração é você comer. É você, a primeira coisa, quebrar o jejum, para que não seja um dia igual ao Ramadã. Beber água, né, suco, né, certamente, né, tudo lícito. E aqui o sol nasceu, 20 minutos depois, você pode rezar na sua casa, porém, o discurso só pode ser feito quando é em grupo, na mesquita ou nesses lugares reservados para a oração, quando é coletivo, quando a comunidade toda se reúne para rezar. Aqui se faz o discurso, que é uma orientação para as pessoas e também felicitação do discursador, do orador para as pessoas e orientações e mostrando o significado disso e parabenizando as pessoas que conseguiram fazer esse jejum. Porém, se eu estiver dentro da minha casa, estou eu e minha família, não tem discurso. Não tem o discurso. Então, só faz a oração. E a oração requer o quê? A ablução, certo? A mulher que está no seu período menstrual não reza. Ela não reza. Ela pode falar, proferir o enaltecimento de Deus, o takbirat, chamamos de takbirat. Porém, a oração ela não faz e precisa estar purificado, fazer a ablução e a oração é igual, é uma oração facultativa. Ela não é, como dissemos, são duas genuflexões, né? São duas genuflexões. Depois tem um vídeo anterior, quando eu falo sobre o Tarawih, as orações no Ramadã, que explica o que é a genuflexão, como é que se completa a genuflexão. Então,
vamos para encurtar o caminho, para abrir também abrir espaço para as pessoas perguntarem, né? E são 2 rakás, são 2 genuflexões. Na primeira, a pessoa fala Allahu Akbar, e aqui nós vamos mostrar, através do nosso irmão, Muhammad Qadri, representante do Daif, como é que se faz. Por favor, aí, Muhammad, se posicione como oração. Eu vou me virar para Meca, certo? Ele está direcionado a Meca. Mostra os tapetes que estão atrás. Perfeito. Olha só. Se temos 2 homens, se são 3 homens, preste atenção, se são 3 homens que estão, um deles vai liderar esses 2. Então, o imam, que é o que lidera a oração, estará no lugar do Muhammad. E os 2 estarão atrás dele. Se tivermos 2 pessoas só 2 homens, às vezes a pessoa está ele e o irmão, está ele e o filho. Então, ele reza e a segunda pessoa fica do lado dela, não é atrás. Isso, mostra. Perfeito. Agora você fica para cá, aí fica para cá, Muhammad, nesse tapete aqui. Isso. E a pessoa fica à direita do líder. Perfeito? Quando são 2 pessoas, um é líder e o segundo é liderado. Ok? Dessa forma. Agora, são 2 pessoas, elas ficam atrás e o líder na frente. Se forem um homem e uma mulher, a mesma coisa, o homem na frente e a mulher atrás. O homem e a sua esposa, ela atrás e ele na frente. 2 mulheres, elas atrás e ele na frente. Se tiver um homem, 3 homens e uma mulher, um homem na frente, 2 atrás e a mulher atrás dos homens. Ok? É essa disposição que tem que ser feita. Perfeito. Perfeito, muito bom. Sabe tudo esse Muhammad, mashallah. Agora ele vai fazer a oração. A oração é como qualquer sunna que a gente faz depois da oração, ou 2 rak'as de tarawih, a mesma coisa, só que o que muda nela é o início. Vamos lá. Então, mostra a parte superior, a parte do tronco e a cabeça. Isso. Se puder chegar um pouco mais perto dele, por favor. Isso. Agora, ergue um pouco a câmera. Isso. Então, ele vai rezar e vai falar Allahu Akbar e vai levantar as mãos até a altura do ombro, que é a forma de entrar. Essa é a forma de entrar na oração. Pronto. Ele fez Allahu Akbar. Aqui, ele para um tempo e é recomendado, não é obrigatório, ele falar Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, enaltecido seja Deus. Subhanallah, walhamdulillah, agradecimento voltado a Deus. Wa la ilaha illallah, não há divindade além de Deus, e Allahu Akbar, e Deus é maior. Ela vai falar isso, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Aí ele vai falar 7 vezes Allahu Akbar e levantar a mão, sim, ou sem levantar a mão, os 2 também valem. Então ele fala Allahu Akbar. A mesma coisa, então aqui ele vai falar Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, enaltecendo a Deus. Fez isso? Allahu Akbar. A mesma coisa, essa é a segunda vez que ele fala Allahu Akbar, né? E aí, novamente, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar. A mesma coisa, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar. E aí, de novo, a mesma coisa, Allahu Akbar. De novo, vai falar tudo isso, vai repetir todo esse ritual, Allahu Akbar. Mesma coisa, e agora, primeiro ele começa a oração, Allahu Akbar. E aí ele fala 7 vezes Allahu Akbar,
no mesmo lugar, antes de ler Surat Al-Fatiha, a surata da abertura. Acabou as 7 vezes Allahu Akbar, aqui ele começa a ler Surat Al-Fatiha, pode ser lida em voz alta, então ele lê a surata da abertura, e depois mais uma surata pequena, ou trechos de uma surata grande, versículos. Então, fez isso, ele completou essa leitura, agora ele fala Allahu Akbar e faz a inclinação. E ele vai rezar normalmente, vai enaltecer a Deus, engrandecer a Deus nesse momento. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Sami'a Allahu liman hamida. Vai retornar. Rabbana wa lakal hamd. Ó Senhor, tem o nosso agradecimento. Allahu Akbar. E ele vai para o sujud. Aqui ele vai falar Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la. Enaltecido seja o meu Senhor, o grandioso, o Altíssimo, 3 vezes. Aí ele vai falar Allahu Akbar. Ele senta um pouquinho, agradece a Deus ou lembra-se de Deus e depois ele fala novamente Allahu Akbar, se prostra novamente e fala Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la e vai subir. Agora, Allahu Akbar, e aqui ele completou uma genuflexão. Isso é uma genuflexão. Agora ele vai começar a segunda genuflexão. Agora ele vai falar 5 vezes Allahu Akbar. Na primeira 7, na segunda genuflexão 5. A mesma coisa. Então vamos lá. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar. E aqui são 5 vezes. E aí ele faz novamente Surat Al-Fatiha, a surata da abertura, lê surata da abertura, e depois mais uma surata também em voz alta, mais uma surata pequena, ou um trecho, ou alguns versículos de uma surata grande, e aqui ele faz todo o ritual novamente, Allahu Akbar, faz o ruku', Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar. Ele vai para o sujud e aqui Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Allahu Akbar, vai sentar-se. Allahu Akbar, volta para a prostração e volta e senta-se. Allahu Akbar. E aqui ele vai fazer o tashahhud final, né? E aí quando ele terminar o tashahhud final, ele vai terminar a oração falando, virando para a cabeça sobre o ombro direito e depois para o lado esquerdo, falando Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Acabou a oração. E quem está atrás dele, acompanhando, ao comando dele, vai seguir essa oração. Vai seguir a ordem dele, vai seguir. E quem está atrás faz em silêncio. Escuta a leitura do líder e obedece o comando do líder, e assim o líder está para ser seguido. Assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ala al-imamu liyutamma bih. Então, para ser seguido, para ser ele é o guia, né? E seguir o comando. Essa é a oração do Eid. Essa oração do feriado pode ser feita em casa, com a família, certo? Até se a pessoa está no trabalho, às vezes está no trabalho, tem que trabalhar, mas tem muçulmanos lá, pode ser feita lá, porque não está indo para a mesquita, alguma coisa, qualquer dificuldade que te impeça de ir para a mesquita, tem uma justificativa, você pode fazer em casa para você não perder essa grande dádiva, para não perder essa grande oportunidade de se aproximar a Deus
e de de você comemorar o fato de você ter podido completar esse jejum, fazer essa grande adoração a Deus. O que a gente faz nesse dia, né? Se você tiver tâmaras, né? É bom você quebrar a primeira refeição, né? Depois do Fajr, você comer tâmaras, porque é da Sunna, é da tradição do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, você comer tâmaras, quebrar o jejum nesse dia de tâmaras, mostrar obediência a Deus e mostrar que esse dia é tão importante para os fiéis. Para que esse dia não passe assim, sem nada, né? Sem graça, né? Porque a graça está onde? Em você se confraternizar com seus irmãos, de você abraçar seus irmãos, de você felicitar os seus irmãos, celebrar com eles, porque você fez uma grande adoração, noites em vigília, durante o dia, jejum, leitura do Alcorão, muitas preces, caridade, zakat, você fez. E aqui eu queria até citar, já que nós falamos sobre o zakat, muito obrigado, Rei Muhammad, jazakallahu khairan, você excelente, obrigado, Daif, pela participação, fantástico, só tenho a agradecer. Jazakallahu khairan, fantástico. Excelente. Barakallahu fikum. Esses jovens aí são mashallah. Eu agradeço bastante tempo deles assim e fazê-los ficarem aí à disposição, mas eles são 10. Agradeço. Gostaria que vocês fizessem súplicas por esses jovens aí. Lógico, ele não está sozinho, tem uma equipe por trás, tem um grupo, DAIF, né? Departamento Acadêmico Islâmico de Foz do Iguaçu por trás, tem a COIGIF, né? O Centro Islâmico de Foz do Iguaçu, toda a comunidade, mashallah, que Deus os abençoe. Nesse dia, e também temos uma pessoa que está na parte técnica, que está compartilhando essa live para outras páginas, para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas, né? Então, está indo para várias páginas do Facebook também, e acredito também para o YouTube. Então, agradeço a Deus por essa pessoa, não vou citar o nome dela, porque me fez prometer que eu não vou falar o nome dela, mas suplique por ela, por favor, Deus abençoe, que seja na boa ação dessas pessoas, e dele também, desse nosso irmão. Então, meus irmãos, essa é a oração do Eid. Se vocês verem, o Islã ele não deixa um momento sem te incentivar a aproveitar cada momento, a aproveitar cada oportunidade de adorar a Deus. E significa, eu estou distante da mesquita. Ok, você está distante de um templo, você não está distante da religião, nem das preces e nem de Deus. Então, é você que está do lado de Deus, é você que se coloca do lado de Deus, através das preces, através das orações, através da vigília na calada da noite, através da caridade. A mesquita, ela confraterniza, ela é um meio de reunir as pessoas para que um apoie o outro, um veja o outro, um se preocupe com o outro, ajuda, fortalece os laços de irmandade, de fé entre nós. Porém, se eu estou impedido de ir para a mesquita, ou o acesso à mesquita está restrito, o que eu tenho que fazer? Eu estou distante de Deus? Não, está perto de Deus, aproveite. Deus está do lado de quem o invoca, do lado de quem suplica, de quem o procura. Então, você pode fazer da sua casa um local de adoração abençoado. Então, faça isso com a sua família, ou se você está sozinho, então faça isso também, faça isso na sua, mesmo que você esteja sozinho, faça essa oração e Deus vai abençoar a todos nós. Agora, gostaria, já que eu tinha falado sobre o zakat, né? Nós
Barakallah Fiki, Fátima Almais, sempre presente é importante citar o nome dela, porque sempre, não perde uma. E também a Kek Valois, é que eu esqueci o nome dela, mas está escrito aí, Kek Valois. O que acontece? Nós temos no ano, né, o muçulmano ele tem 2 impostos a pagar no ano, né? O primeiro imposto, que é um imposto chamado de zakat, é um imposto de renda, vamos simplificar, né? O imposto de renda que você faz do seu lucro líquido anual. Então, os ricos pagam diretamente aos necessitados. São 8 tipos de pessoas, mas chamamos elas de necessitadas, porque se elas não fossem necessitadas, não precisariam. Então, mas são 8 tipos. Então, nós temos esse imposto chamado zakat, que é o imposto pago de acordo com a riqueza de cada um. Então, eu vejo minhas dívidas e os meus créditos de forma bem sucinta aos necessitados, ok? Quem quiser saber mais, depois a gente pode falar no particular, pode mandar mensagem, eu deixei uma caixinha também de perguntas no meu stories, pode fazer a pergunta ali. Então, a pessoa fez isso. Esse é o primeiro. O segundo, ele é específico. As pessoas, o primeiro, vamos voltar para o primeiro. Quando que eu tenho que pagar esse zakat? Eu posso pagar durante o ano. Eu determino quando vai ser o meu ano fiscal. Quando que eu vou fazer o meu balanço? Quando que eu vou fazer tudo isso? A maior parte dos muçulmanos faz o quê? Quando ela pode, e o seu ano fiscal é maleável, o que ela faz? Clélia, isso, Clélia. O que ela faz? Ela coloca, a maior parte dos muçulmanos coloca o seu ano fiscal no Ramadã. Por quê? Porque as recompensas são multiplicadas dezenas de vezes. Então, em vez de eu receber um tanto de recompensa por eu fazer a minha obrigação, fazer essa grande adoração, no Ramadã ela se multiplica por dezenas de vezes. Então, muitos muçulmanos fazem o seu ano fiscal e o seu pagamento desse zakat no Ramadã, ok? Mas, se eu não posso fazer, eu posso fazer em qualquer época do ano, perfeito? O segundo imposto, que é obrigatório, ele é devido e ele é específico do mês do Ramadã, que é chamado de zakat al-fitr, que é a purificação do desjejum. Por exemplo, o que acontece? Por exemplo, eu jejuei o mês inteiro, mas eu acabei tendo um deslize aqui, fiz um pecado ali, alguma coisa que eu não lembro que eu tenha cometido, ou não me dei conta que eu errei, eu esqueci, e eu não sei onde que eu errei. Então, para não prejudicar esse jejum, chega no dia de jejum final, fiz grandes adorações, mas também fiz alguns pecados, e nem me lembrei do que eu fiz para poder corrigir. Então, o que eu faço? Eu pago ao final do mês do Ramadã, 2 dias antes, 3 dias antes, um dia antes, até o sheik, até o sheik subir no mimbar, eu posso pagar esse zakat. E o que é esse zakat? Ele representa 3 quilos, por exemplo, mais ou menos 3 quilos de arroz, certo? Os sábios, os sheiks, né, definiram que seria um mínimo 10, 12 reais, e máximo não tem máximo, mas o mínimo seria esse valor dado diretamente. E aí eu pago o quê? Por exemplo, Sheikh Jihad, eu tenho uma esposa, 3 filhos, todos muçulmanos. Então, são 5 pessoas. Tenho 2 pais, que dependem de mim, por exemplo, ou todos eles. Então, todos aqueles que eu sustento, que dependem de mim, eu devo pagar por cada um 10 reais no mínimo, 12 reais no mínimo, e não tem máximo. Então, por cada cabeça, 10 reais, 12 reais. 3 quilos de arroz, dificilmente é 10 reais, é mais do que isso, né?
ainda mais hoje, né? Então, mas foi definido assim, que seja assim. Se puder dar mais, tudo bem. Então, eu vou pagar por mim e pelas pessoas que eu sustento. Minha esposa, meus 3 filhos, e se os meus pais dependem de mim, eu sustento, também pago por eles. E todas as pessoas que dependem de mim, eu que sustento, eu que cuido, então eu pago por todas elas, sendo que elas sejam muçulmanas. Ok? Essa é uma das condições. Perfeito. Eu fiz isso, até a minha esposa, por exemplo, está grávida e eu pago por ele também. Pelo feto também eu pago, pago esse zakat. Então ele é específico no mês do Ramadã e é pago e é dado diretamente aos necessitados, primeiro como uma forma de você limpar os seus erros, né? De apagar os erros que você fez durante o mês do Ramadã, para que você entregue para Deus um jejum limpo, puro, entregue ele perfeito. E segundo, você dar também aos necessitados para que nesse dia, todas as pessoas necessitadas, todas as pessoas, elas estejam satisfeitas, para que elas possam comemorar, elas tenham motivos para comemorar, para que nesse dia não haja ninguém com fome. Pelo menos nesse dia de felicidade, elas sintam a alegria desse dia, festejem, comemorem esse dia, que não fiquem preocupadas com comida, que pelo menos nesse dia a gente traga um pouco de carinho, traga um pouco de calor humano, traga um pouco de solidariedade, um pouco de comida, de alimento, de satisfação para essas pessoas, um pouco de conforto. Perfeito? Então, é feito, e isso é dado aos necessitados, né? Esses zakat, eles são para os irmãos de fé, né? Que precisam. Lógico, nós temos um terceiro tipo, isso, por exemplo, o zakat da riqueza é feito uma vez por ano. O zakat do mês do Ramadã é feito também uma vez por ano no mês do Ramadã. Agora, tem um terceiro tipo, que é mais abrangente e universal, que é a sadaqa. Sadaqa seria a doação, e a doação é esporádica, e aí serve para muçulmano e não muçulmano. Quantas vezes você quiser por dia, perfeito? Agora, no zakat al-fitr, isso é importante, obrigadas a pagar esse zakat, todas as pessoas muçulmanas, elas têm que pagar, mesmo sendo, às vezes tem pessoas que são pobres, mas elas têm o suficiente do dia e sobra alguma coisa, então ela paga. Agora, se é uma pessoa necessitada e não tem condições, ela recebe. Ok? Quem pode, ajuda, né? Faz a sua parte. Quem não pode, não tem o que dar, ela recebe. Perfeito? Então, para que nós mostremos solidariedade, irmandade, mostremos confraternização, empatia um pelo outro, se colocar no lugar do outro, né? É uma forma da gente poder, pelo menos nesse dia, ter um pouco de alegria e levar alegria para as demais pessoas. O que adianta você ser feliz nesse dia, comemorar, e pessoas famintas, necessitadas ao seu lado, não, se você não pode dividir com seus irmãos, essa felicidade é incompleta. Só você está feliz e as pessoas à sua volta não estarem, não é uma felicidade completa, né? Felicidade completa é quando todo mundo, o grupo está bem, está feliz, se confraternizam, né? Ninguém tem uma dor, né? Por isso que a gente suplica sempre, a gente sempre se preocupa, a religião ela incentiva que a gente se preocupe um com o outro. Perfeito? Hoje, essa noite já é a noite de sábado para nós, muçulmanos, né? No calendário lunar, a gente chama essa noite de sábado. Então, amanhã
essa noite ainda tem Tarawih, quem quiser ainda rezar, não rezou Tarawih, achando que seria a última noite, não, ainda tem Tarawih nessa noite, ok? Agora, você pode fazer vigília também, e para aqueles que acham que a noite do decreto já se perdeu, porque ela só foi nas noites ímpares, não. A noite do decreto, ela está nas últimas noites do Ramadã, noites ímpares e noites pares. Existem relatos que salientam, que frisam a maior probabilidade de ser nas noites ímpares. Mas tem também relatos, narrações, que é a última noite. Por quê? Porque o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus, a mãe de Jesus, a Virgem Maria, que ele diz? Que Deus, no final do Ramadã, no último dia do Ramadã, ele liberta os jejuadores, né, aqueles que são aceitos, do fogo do inferno. Então, é tão importante essa última noite, que é essa noite que nós estamos. Então, se puderem, façam vigília, rezem, leiam o Corão, façam, porque pode também ser a noite do decreto, essa noite, e se não for a noite do decreto, que seja, inshallah, se Deus quiser, a noite da libertação do fogo do inferno, da salvação do fogo do inferno, da salvação do fogo do inferno, do dia do juízo final, e a salvação do inferno da infelicidade nessa vida também, né? Então, por quê? Porque a gente não pensa somente em ser feliz no dia de juízo final, lógico, essa é a nossa, é o top, é o nosso objetivo maior, mas também sermos felizes aqui. Por isso que nós rezamos, fazemos preces, fazemos boas ações para sermos felizes, alcançarmos a felicidade nessa vida e na próxima. Então, nunca imagine que você tem que ser miserável aqui, tem que ser uma pessoa sofrida aqui, tem que ser uma pessoa que rasteja, que só tem dificuldade nessa vida porque eu tenho a minha salvação é só no dia de juízo final. Não, você pode ser uma pessoa feliz aqui também e feliz lá também. É só você ter equilíbrio, entender a religião, praticar com otimismo, seguir os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, e dessa forma nós vamos poder alcançar as duas felicidades nessa vida e na próxima. O pessoal aqui está ajudando bastante, a Kujif, a Nage, o Daif, todo mundo ajudando aqui a responder as perguntas. Se tiver alguma pergunta para eu responder, se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora que eu vou olhar aqui. A felicidade é um estado de espírito. Sim, é um estado de espírito porque ela emana do espírito, da alma. Por isso que a gente reza, que é o alimento da nossa alma. É o alimento da nossa alma. Quando você ora, você está alimentando a sua alma. E quando a sua alma está satisfeita, automaticamente a sua mente, as suas emoções estarão equilibradas e assim, consequentemente, o seu corpo também estará adequadamente equilibrado. É uma questão de equilíbrio, né? Mas começa sempre tem um provérbio árabe, né? Tem um ditado árabe que diz que quem sai de casa satisfeito nunca sente fome fora. Quem sai de casa satisfeito nunca sente fome fora de casa. E quem sai faminto de casa nunca se satisfaz fora. Então, isso serve para muitas coisas, é um ditado, né? Mas serve para tudo, inclusive para o nosso estado de espírito, né? A nossa alma. Se você não está bem espiritualmente, se você não está bem, não adianta você querer compensar isso com remédio, ou compensar isso, né? Aqueles remédios não de dor física, mas aqueles remédios que só te dopam e não resolvem o teu problema, né? Ou com questões materiais, consumo, né?
excesso de consumo, comprar com volúpia, né? Com aquela intensidade de gastar, porque eu mereço, eu tenho que comprar, eu vou me satisfazer, porque você vai ter satisfações momentâneas, porque ainda aquele buraco está ali, aquele vazio está dentro da sua alma. Você tem que satisfazer essa alma. Então, se você está satisfeito dentro, você olha para as demais coisas e você fala, eu não preciso nada disso porque eu já estou satisfeito. Então, quem sai de casa satisfeito nunca sente fome fora. E quem sai de casa faminto, tem um buraco aqui dentro, nada lá fora vai te satisfazer, nada. Você tem que estar satisfeito aqui. Então, nós temos que trabalhar isso. E a gente trabalha isso com o quê? Com devoção, com preces, com meditação, com jejum, com caridade, com pensamentos positivos, com a esperança, né? A esperança. Agora, uma pessoa, queira ou não, nós precisamos alimentar, estar sempre alimentando, assim como alimentamos o nosso corpo, nós 3 vezes, 4 vezes por dia, nós também temos que alimentar a nossa alma várias vezes por dia. E o alimento da nossa alma nos dá satisfação, nos dá estrutura, nos dá alicerce, nos dá base para firmeza na nossa vida. E aqui você vai ter uma imaginação, você vai ter pensamentos retos. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz: "Tafa'alu bil khairi tajiduh", pensem, mentalizem o bem e vocês vão alcançá-lo. Então, está nas nossas mãos alcançar a bênção de Deus. O resultado está nas mãos de Deus, porém, a bênção está nas nossas mãos. Basta que você faça da forma correta, invoque a Deus nas suas preces, peça a Deus, fale com Deus, né? Ore, se aproxime das palavras de Deus, dos pobres, faça caridade, seja uma pessoa humilde, não importa o grau, o nível de poder, de fama, de riqueza que você alcançou, de intelectualidade que você alcançou, seja uma pessoa próxima das pessoas, seja uma pessoa próxima dos necessitados, seja uma pessoa que esteja nas preces dos necessitados, dessas pessoas carentes. Faça com que o seu nome, da sua família, estejam nas preces. Quando elas essas pessoas fizerem preces, que elas lembrem de você. E você, sem saber, está recebendo as bênçãos de Deus por conta de uma súplica de alguém que fez por você, porque você deu de comer, você alimentou, você ajudou, ajudou a pagar uma conta de luz, aluguel de casa, você aliviou uma dívida dela, ajudou com uma palavra, com um sorriso, com um abraço, com uma visita na casa dela, ninguém a visita, você foi lá, visitou, ela vai ver isso como o ápice, ela vai ficar super feliz e ela vai lembrar de você e vai te agradecer, uma ligação que você fizer, uma fala, às vezes uma mensagem no Facebook, no Instagram, alguma palavra agradável. Então, acostume-se. O Ramadã ele tem esse intuito de nos acostumarmos, de nos acostumar a pagar, de estarmos sempre conectados às palavras, a Deus, a fazer o bem sempre. E tem uma questão também que é importante vir aqui, estão falando sobre a expiação. Por exemplo, eu não pude jejuar. Então, se eu não pude jejuar porque eu estava doente, alguma coisa, mas não é permanente, eu não preciso pagar nada, simplesmente eu reponho durante o ano, né? Eu reponho esse jejum, ok? Agora, se for uma questão permanente, aí eu tenho que dar, por cada dia que eu quebrei o jejum, eu pago uma refeição mediana, ok? 10, 15 reais, ok? Uma marmita por cada dia realizado. Agora, também eu queria, eu ia falar amanhã, mas já temos um tempinho aqui, já está encerrando, mas lembrar a vocês, a todos os meus irmãos muçulmanos, para não esquecerem de jejuar os 6 dias
do mês de Shawwal, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivou muito, muito. Ele disse: quem jejuar o mês do Ramadã e segui-lo com 6 dias do Shawwal, quer dizer, Shawwal é o nome do mês que segue Ramadã. Então, 6 dias, mais 6 dias do outro mês, ele é como se ele tivesse jejuado o ano todo, de tão importante que é esse dia, né? Então, as recompensas são várias. Como é que eu jejuo esses 6 dias? Eu não posso rezar no primeiro dia, porque o primeiro dia é feriado, certo? Aí eu posso rezar já no segundo dia, porque o feriado do Fitr, chamado Eid al-Fitr, do jejum, é um dia só. Então, já no segundo dia, eu posso já começar a jejuar os 6 dias. E pode ser seguidos ou pode ser intercalados, do jeito que eu quiser, mas tem que ser feitos dentro desse mês, esse mês 10º, que é o mês de Shawwal, perfeito? Agora, se você tiver também condições de pagar esse jejum, alguns sábios falaram, não, paga primeiro a dívida, depois faz os 6 dias, porque eles são facultativos. Outros falaram, não, porque esse tem um tempo reduzido, faz nesse mês primeiro os 6 dias, e depois você tem o ano todo para fazer as outras, depende. Dá para fazer durante o mês, faça tudo dentro do mês, e que Deus aceite de nós. Deus abençoe a todos. A expiação não é o zakat, ok? Eu não jejuei, então eu paguei e estou achando que é zakat al-fitr. Não. O zakat do Ramadã. O zakat do Ramadã é totalmente diferente, ok? É totalmente diferente. Se eu não jejuei, eu pago uma refeição por cada dia que eu jejuei. Agora, isso não me isenta de pagar zakat al-fitr, pagar esse zakat do Ramadã, tá bom? Acredito que se for doutora Alissar, se tiver mais alguma coisa, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos fazer súplicas, façam súplicas por mim, pela minha família, por todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja o nosso país, proteja os nossos sábios, os nossos sheiks, a nossa comunidade, a nossa sociedade, que Deus nos guie para o melhor, que Deus nos guie para o seu caminho, nos proteja, nos abençoe em todos os momentos e aceite o nosso jejum, a nossa caridade, nossas orações, toda a nossa devoção. Eu peço